Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal Coleção em Resenha, o seu canal que fala de histórias em quadrinhos de todas as partes do mundo que a gente tiver acesso. E no vídeo de hoje a gente vai falar de algo muito especial, mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, já deixa seu like nesse instante, se não é inscrito, se inscreve para dar força pro canal. Se você não fizer isso agora, muito provavelmente, se você deixar para o final do vídeo, vai acabar se esquecendo. Tudo bem então, mas vamos para o que interessa? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um quadrinho europeu que eu gosto muito. Quadrinhos europeus são uma constante aqui nesse canal, mas vocês entendem o porquê, né? São muito divertidos e tem muita coisa a oferecer, coisas diferentes, né? E no quadrinho de hoje, que a gente vai falar, no vídeo de hoje, né, na verdade, a gente vai falar sobre as investigações de Margot, tá? Então, sobre o que é esse quadrinho aqui? Esse quadrinho fala sobre carros, né? Então, mas não são os carros do nosso tempo, são os carros ali em meados dos anos 50 e 60, que são uma constante na coleção das Editions Paquette, né? Então, é uma editora que existe na Europa e ela trabalha muito com questões sobre aviões, carros colecionáveis e tudo mais. Existe até algumas coleções deles que você pode adquirir e vem para você ter as miniaturas e tudo mais. Então, eles também têm uma linha de quadrinhos que, juntamente ali com as miniaturas, então você consegue entender, né? Porque visto a Bélgica, a França e assim por diante, esses países todos, eles têm quadrinhos que falam de qualquer coisa, né? Então, desde quadrinhos que falam sobre aventuras medievais, ficção científica, vai ter quadrinhos só sobre aviação, quadrinhos só sobre automobilismo, tem quadrinho do Ayrton Senna e assim por diante. Então, são variados os temas, né? Mas hoje a gente vai falar sobre as investigações de Margot, né? Sobre o que é esse quadrinho? A gente vai virar o ângulo da câmera e daí a gente mostra o quadrinho de pertinho para vocês e aí fica mais fácil de falar um pouquinho sobre ele porque vocês vão vendo as imagens. Vamos lá então? Muito bem, então, pessoal, aqui está o primeiro volume dessa coleção, que é O Mistério do Tração 22, As Investigações de Margot, O Mistério do Tração 22. Essa coleção é de autoria de Olivier Marin e os desenhos são de Emílio van der Zuyden. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, mas é isso daí. Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma HQ de capa dura, né? Muito comum ali na Europa. A parte de trás aqui, tá? E, opa, vamos virar aqui a lombadinha aqui para vocês verem, né? Então tá de ponta cabeça aí. A editora que publicou essa HQ lá em Portugal é a Netcom 2 Editorial. Aparentemente é uma editora que já está extinta. Era uma editora, então, espanhola e ela também lançou os quadrinhos lá em Portugal. Mas a HQ, ela é ali francesa, né? Bom, então sobre o que é as investigações de Margot. Então, o Olivier Marin queria fazer então um quadrinho que envolvesse um dos seus carros favoritos da sua infância, que era o C22, CV22, né? O Citroën CV22. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não consegui encontrar a tradução a cargo de quem tá. Opa, tá difícil focar aqui. Mas vocês podem ver que a editora ela colocou como ela mesma a tradução, tá vendo? Netcom 2 Editorial. Então não tem como saber quem foi que traduziu essa HQ, tá? Então, essas edições saíram todas em 2013 lá em Portugal, mas elas datam o primeiro volume lá de 2009, tá? Então tá bom. Então quem que é a Margot? A Margot, ela vem trabalhar aqui, essa moça aqui morena de olho verde, ela vem trabalhar então na redação de uma revista, revista automobilística, revista Tração. Mas ela é uma jovem ingênua, não entende nada de carro, mas ela é muito esforçada. E imaginem só, né? Meados dos anos 50, 60 ali, então existe todo um machismo e assim por diante, e eles querem pregar uma peça, na verdade, na Margot, né? Então, no que consiste isso, né? Como eles acham ela muito ingênua demais, eles querem oferecer para ela um artigo para ela escrever, mas ela é só uma estagiária. E eles oferecem um artigo na revista para ela e ela fica super animada. Mas esse artigo é para ela escrever uma matéria sobre o Citroën 22CV. O detalhe é que o Citroën 22CV é uma lenda automobilística. Ele foi apresentado no Salão de 34,
mas nunca foi comercializado. Então ele virou uma lenda aí para os colecionadores de carro e tudo mais, porque ninguém viu um de perto, por assim dizer. O detalhe dessa HQ é que ela reúne carros muito bem detalhados e mulheres bonitas, né? Então é a ideia da coleção mesmo, assim como a própria coleção de aviação que as edições Paquet têm. A Margot, ela fica tão entusiasmada com tudo isso que ela realmente vai correr atrás de poder descobrir sobre essa lenda automobilística aí. Mas ela consegue descobrir muitas coisas, né? Então, o que começou com uma piada, uma brincadeira, por ela ser mulher e a ingenuidade dela, vai fazer com que eles descubram muitos detalhes sobre o 22CV. Mais que isso, aí vocês vão ter que ler a edição. Já confesso para vocês que é muito legal essa coleção de HQs. Vou mostrar aqui no finalzinho, então, ó, vocês têm a guarda e tudo mais, né? Aqui é a parte de trás. E no final de cada edição aqui, então vocês vão ver que tem homenagens de vários outros autores aqui, que eles fazem homenagens ali pra Margot mesmo, né? E aqui no final sai a matéria, né? Como se fosse a Margot que tivesse escrito também, né? A matéria aqui, ó, As Crônicas Automobilísticas de Margot. Então, Ultração 22CV, uma lenda. Então tem uma matériazinha aqui mesmo, né? E algumas fotos e tudo mais, é bem interessante. Esse foi o primeiro volume. Aí depois, ele foi seguido desse daqui, ó. As Deusas da Estrada. Então a Margot aqui, já com o reconhecimento dela, por ela ser, então, uma conhecedora de carros a essa altura do campeonato aqui, ela já tá enamorada aqui de um outro personagem que a gente conheceu na primeira edição, que é o Louis, né? E, no meio de tudo isso, eles vão ter que ir cobrir, então, ali uma corrida, um rally que vai ter. Só que é a Taça das Mulheres, então é uma corrida só de mulheres, né? O Luiz, ele trabalha com pneus, então, engenharia de pneus e tudo mais. E ele vai estar trabalhando, nessa ocasião aqui, num projeto secreto da Michelin. Sim, a Michelin mesmo, a empresa famosa que fabrica pneus. E ele vai ter ali, fazendo uns testes, e a Margot, então, vai acabar indo participar dessa corrida aí. Então, novamente, é uma HQ bem interessante. Tem vários detalhes para a gente ver aí, como os carros mesmos, que vocês podem depois ver que todos eles são modelos reais. Tem tramas ali de espionagem industrial. Tem gente que não vai jogar muito limpo nessa corrida. E todo o resto vocês podem acompanhar lendo a edição, né? No final aqui também, assim como na outra edição, tem ali, ó, várias imagens, homenagens, e não posso mostrar ali por causa que é o final da edição, mas ali também tem outra matéria, como se fosse a Margot que tivesse escrito. Novamente aqui, então a gente tem os roteiros de Olivier Marran e o desenho de Emílio van der Zuyden, né? E tem o Metapat, que provavelmente é um arte finalista e assim por diante, eu não consegui descobrir, tá bom? Depois ele veio seguido desse terceiro volume, um 2CV para uma musa, e aqui já troca o desenhista, tá? Então o desenhista aqui vai ser o Calixte, né? Eu não sei muita coisa sobre esse desenhista, mas eu sei que na edição aqui trocou, e na próxima edição vai trocar de novo, né? Nessa história aqui, o que vai acontecer com a Margot, né? Ela já tá bem famosa, então ela é a musa da Citroën e assim por diante. E tem o engenheiro da Citroën, o designer ali, juntamente com o estilista famoso, eles querem criar uma linha totalmente dedicada para as mulheres. E eles querem a Margot como garota propaganda, que vai centralizar ali todo um desfile, né? Onde eles vão apresentar o 2CV Margot. Então vocês podem ver aqui os vestidos das mulheres combinando com os carros, né? Só que tem gente que não vai estar muito contente com isso e vai querer estragar todo esse desfile. Então vai fazer muitas sabotagens, a Margot vai estar correndo perigo aqui porque as pessoas não querem que ela participe desse desfile. Quem é, por quê, o que vai acontecer? Vocês também vão ter que ler a edição para descobrir. Novamente no final. Então você tem algumas homenagens, várias ilustrações
Desculpem agora, eu vou ter que voltar aqui, eu tive que cortar porque eu acabei mostrando uma imagem do final ali que não é interessante mostrar, né? Não pode ficar dando spoiler. Mas então, aqui no final da edição tem várias homenagens aqui. Eu não posso mostrar a próxima página, mas daí também tem outra matéria falando sobre carros, tá bom? Então, fica aí a dica dessa coleção maravilhosa. Não foi muito fácil encontrar, mas quando eu encontrei, já encontrei os 3 volumes de uma vez e é só o que saiu em Portugal. As edições francesas eu não tenho, mas daí vocês podem contar com mais 2 volumes da linha normal e mais, se eu não estou enganado, mais 2 fora de série. Então, pessoal, gostaram aqui então das investigações da Margot? Então, é um quadrinho diferente, fala sobre carros, né, mas carros dos anos 50, 60 e assim por diante. A gente tem uma heroína, né? A nossa heroína aqui é a Margot, o que não era comum em meados dessas décadas, né? Mas o autor aqui quis representar, então, ter um personagem heróico aqui, ele colocou justamente uma mulher, por isso mesmo, né? Para ficar até mais interessante. Eu consegui esses 3 volumes, né? Então, relembrando aqui, o Mistério do Tração. Aí a gente tem As Deusas da Estrada. E 2CV para uma musa, tá bom? Eu não tenho as outras edições, infelizmente, espero conseguir um dia. Fica aí a minha recomendação, a minha dica. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Margot e sobre as edições Paquet, fica a dica para vocês procurarem o canal Eurocomics, que o meu amigo PH fez uma entrevista com Olivier Marran e também fala um pouco sobre as edições da Paquet, tá bom? Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. E se não se inscreveu, se inscreva agora. A gente se vê no próximo vídeo.